Glória a Deus, boa noite para todos mais uma vez. Então, estamos nesse momento em três, né? E glória a Deus por isso. Eu, pastora Cíntia, a Flávia também. Flávia, boa noite, tudo bom, Flávia? Flávia, está me ouvindo? Oi, Pai do Senhor, pastor. Tudo bem, Paz, graças a Deus. paz, paz do Senhor, querido. Tá, aí também tem a pastora Fátima aqui também, que vai pegando a canja aqui, que ela está aqui próxima de mim, tá ok? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Eu vou ler Mateus capítulo 16, versículo 15. Mateus 16, versículo 15, que diz assim, ó: Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Somente até aí. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar na tua presença a vida, meu Deus, de cada pessoa que está participando desta célula. Também quero pedir ao Senhor, meu Deus, que toque nos corações, que nos direcione e que nos marque, Pai, com a tua unção, fazendo com que sejamos ministrados no nosso espírito para sermos marcados e assim, Pai, estas chaves realmente serem depositadas, colocadas em nossas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, quando Jesus está aqui fazendo a pergunta e Pedro responde para ele, tá, que ele era o Filho de Deus, Jesus ele disse para Pedro que ele era bem-aventurado, mas ele disse assim: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Por quê? Porque Pedro agora recebeu um outro nome. Porque a igreja, ela é levantada, a igreja espiritual, ela é levantada sobre a sua antiga, digamos assim, personalidade. E agora ela é levantada por quê? Porque há uma restauração em você. E Pedro recebe de Jesus chaves espirituais. Tá? Então, qual é o processo que acontece conosco? Somos chamados, temos espiritualmente o nosso nome mudado, e lá em Apocalipse diz que nós temos o nosso nome mudado, e só quem sabe é aquele que recebe. E dentro desse processo, há o quê? Há uma transformação no nosso interior, e essa transformação nos leva a exercer a autoridade da igreja. E a autoridade da igreja é a maior autoridade que existe sobre a terra. E debaixo desta unção, nós recebemos chaves espirituais para governarmos. Eu quero falar sobre estas chaves, porque Jesus ele fala exatamente isso para Simão Barjonas. E qual é a primeira chave que eu quero tratar com você aqui? É a chave que abre a porta para que você tenha a cura no teu corpo físico. A primeira chave é a chave que abre a porta para a cura no teu corpo físico. Vamos falar sobre Lucas, capítulo 5, versículo 18. Eu vou abrir aqui em Lucas 5. Lucas 5, versículo 18. Eu vou ler, diz assim:
Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Dando-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o quê? Autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Então, nós vemos Jesus exercendo a autoridade. E a autoridade dele era autoridade para perdoar pecados, e ele também tinha autoridade para curar, ok? Então, qual era o problema deste homem? Uma paralisia no seu corpo. E ele foi colocado diante de Jesus. Agora, qual foi a frase de Jesus para ele? A primeira frase: seus pecados estão perdoados. Riram de Jesus porque acharam que era blasfêmia, que somente Deus pode perdoar pecados. E muita gente fala isso: quem perdoa é Deus. Né? Já deve ter ouvido essa frase várias vezes. Só quem perdoa é Deus. Mas Jesus estava ali como homem, mas com autoridade de Deus, dizendo para aquele paralítico que seus pecados estão perdoados. Então, muitas enfermidades, elas têm a sua origem aonde? No pecado. Muitas enfermidades têm a sua origem nas ações pecaminosas. E muitas pessoas não entendem o porquê que algumas enfermidades se manifestam, e se manifestam por conta dos erros. Mas o pecado, o que é o pecado, né? Na realidade, o pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. E quando isso me foi levado até Jesus, Jesus estava ali não para condená-lo nem acusá-lo, mas Jesus estava ali para perdoar os pecados. Então, se você precisa de uma cura no teu corpo físico, aprenda a perdoar. Aquele homem carregava dentro dele, na alma dele, muitas marcas, ressentimentos, mágoas, revoltas. Vai saber se era com a família, se era com a igreja, se era com Deus, não sei. Mas quando ele foi colocado diante de Jesus, Jesus apresenta para ele uma chave espiritual, que é a chave do perdão. Essa porta do perdão foi aberta por Jesus. Agora Jesus disse: levanta, pega o teu leito e anda. Então está aqui diante de você, Deus está dando para você uma chave espiritual chamada perdão. E essa paralisia, muitas vezes, ela também pode se manifestar em outras situações. Por exemplo, um relacionamento familiar. Se não há perdão, esse relacionamento tende a ser um relacionamento enfermo,
porque um ou outro vai sempre estar jogando, trazendo o passado de volta, lançando o passado de volta no presente. Ou seja, enquanto não houver perdão, as tuas lembranças e o próprio inimigo vai trabalhar para que você realmente não consiga abrir o teu coração para efetivamente não ter mais sentimento ruim em relação àquilo que te fizeram no passado. Então, quer viver a cura? Perdoe. Quer andar? Perdoe. Quer ver as coisas acontecendo na tua vida? Perdoe. A segunda chave que eu quero trazer para você, por conta do nosso tempo, não dá para me estender muito, tá? Mas a segunda chave, nós vamos tratar da porta financeira. Então, esta segunda chave, ela é tremenda. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Então, vamos aqui para Malaquias, antes de Mateus tem aquela folha branca, bispo. Aquela folha branca. Mas tem, antes de Mateus, Malaquias, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda chave chama-se chave da entrega. Você quer ter resultado na tua vida financeira, você precisa realmente viver esse resultado. Seja dizimista, seja ofertante. Eu estou te dando aqui o texto, estou trazendo para você aqui a palavra. Então você está recebendo uma chave. E esta chave, ela foi colocada nas mãos, por exemplo, de Davi. Davi recebeu estas chaves de prosperidade. E ele recebeu essa chave quando? Quando ele teve diante dele um desafio. Ele ouviu alguns homens comentando, conversando e dizendo: aquele que matar o gigante Golias e retirar a vergonha de sobre o povo de Israel, esse vai ter a filha do rei. O rei prometeu que vai dar a própria filha para essa pessoa se casar, vai ter riquezas e vai ter isenção de impostos. Se você, olha só, não paga impostos, olha que bênção. Lógico que você tem que pagar seus impostos, mas eu quero dizer para você que imagina uma pessoa que ganhou ali a autorização para não ter que pagar impostos. Poxa, vai prosperar, porque ele vai só ganhar. Vai ganhar riquezas, ainda vai se casar com a filha do rei. Então, Davi ali recebe uma chave espiritual, mas esta chave espiritual passava pelo desafio. E esse texto que eu estou trazendo para você também diz respeito
aos desafios que você muitas vezes tem que vencer para entregar o teu dízimo, para entregar a tua oferta. Porque quando você está diante, por exemplo, de uma dívida, você tem uma conta alta, o salário vai entrar na tua conta. Você pensa, eu tenho conta para pagar. Pois bem, você deveria pensar assim: eu vou primeiro separar meu dízimo. Eu vou primeiro entregar minha oferta. Mas eu posso entregar a oferta no lugar do dízimo? Não, você vai entregar o dízimo. Eu sempre digo que dízimo, ele não prospera ninguém. O dízimo é para blindar a tua vida financeira. Então, talvez hoje você possa estar gastando muito. Pessoas vão estar nos ouvindo depois, né, e vendo também esse vídeo, mas para vocês que estão aqui, de repente, uma pessoa começa a gastar muito com remédios, com equipamentos que estão quebrando. Isso, quando vai parar para analisar, não são dizimistas. Ah, mas eu entrego a minha oferta. Tudo bem, mas a oferta é para te prosperar. O dízimo é para blindar. E tem que aprender isso. Isso é uma chave espiritual. Então, a chave da entrega, o coração de Davi, por exemplo, era um coração que desejava sempre entregar. Ele sempre desejou abençoar a obra. Por isso, depois estava mais na mão dele. Então, esse texto que eu comentei com você, aliás, falando sobre Davi, se você for ler 1 Crônicas, capítulo 29, você vai ver que Davi, ele tinha essa disposição de entregar e ele conseguia contagiar também o povo. E quando eles estavam ali se preparando para construir o templo para Deus, que Davi não pôde construir, o povo se movimentou também para que depois o templo fosse construído por Salomão. Davi tinha esse sentimento. Então, nós precisamos blindar a nossa vida financeira entregando o dízimo. Nós queremos prosperar? Sim, queremos prosperar. Então, entregar ofertas. Isso é um segredo espiritual que você tem na Bíblia. E as pessoas que de fora, muitas vezes, ouvem falar sem conhecer, falam besteiras. E o que é pior, eu já ouvi muitas pessoas falando comigo que não entregam o dízimo, entregam uma oferta. Ou pega o dízimo e compra alguma coisa e dá para alguém, ou pega o dízimo sei lá, compra uma cesta básica e abençoa. Está errado. Olha o que a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o dízimo é para ser entregue na igreja. Esse é essa é a direção. Aí talvez uma outra pessoa vai falar, porque tem um monte de coaching agora, né? Coaching da palavra, tem um monte. Para falar, não, mas isso é Velho Testamento, no Novo Testamento não tem nada. Tem também. Tem Jesus falando, reclamando dos fariseus que eles entregavam dízimo, mas não entregavam amor. Aí Jesus vai e fala, você tem que fazer os dois. Você tem que fazer um sem deixar de fazer o outro. Vocês só fazem um. Então, também não faz sentido vocês ficarem falando aí que tem que entregar o dízimo, mas vocês não entregam o amor. Mas é para fazer os dois. Jesus não disse que não era para não entregar, que não precisava mais entregar o dízimo. E tem muita gente aí falando um monte de abobrinha, até por falta de conhecimento. Então, servo de Deus não negocia dízimo, não negocia oferta. Dízimo se entrega na igreja, ok? E a oferta vai te prosperar e o dízimo vai te blindar. A terceira chave que eu quero trazer para você é a chave da autoridade. Se você parar para perceber, né, nós já lemos sobre isso quando lemos Mateus, a partir do versículo 15 a 19, quando lemos Mateus, quando Jesus fala de chaves para Simão, ou para Pedro, né, melhor dizendo, e diz: eu vou te dar as chaves do reino dos céus, chave do reino dos céus. Nós estamos falando de chaves espirituais. Tudo que você ligar na terra vai estar ligado nos céus. E quando nós
lemos o texto em que Jesus, ele vem e ali em Lucas, né, capítulo 5, e cura aquele paralítico, Jesus, ele exerce a autoridade, e o texto fala sobre isso, né, quando ele está retrucando os que estavam questionando no coração e conversando entre eles, quem é ele para poder perdoar pecados? Só quem perdoa é Deus. E aí Jesus fala, para mostrar para vocês que eu tenho autoridade, eu te digo, levanta e anda, pega o teu leite e anda. Então, esta autoridade que eu vou falar agora é uma chave espiritual e é uma autoridade espiritual. Por isso eu citei aqui o relato de Jesus com Pedro. Você vai receber do reino dos céus, tá? Eu vou te dar chaves do reino dos céus. E chaves espirituais, uma delas é autoridade. Autoridade. E essa autoridade a gente vai encontrar aqui o texto de Marcos, capítulo 5. Então, eu vou para Marcos 5 agora. Marcos, capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Somente até aí. Então, nós vemos aqui uma ação, uma determinada região, tá? Na cidade de Gadara. E aqueles demônios, eles agiam ali naquela região, e este homem tinha uma legião de demônios. Quando Jesus chegou, e uma legião quer dizer, uma legião no exército romano equivale a 4.000 soldados, mais ou menos. Então, se esse homem tinha uma legião de demônios, ele tinha muitos demônios nele. E esse homem tinha muita força, tá? E todo espírito, sempre falo também isso, maligno ou benigno, né? Ele precisa de um corpo para habitar. Então, o espírito precisa de um corpo. E esse homem era dominado por esses demônios. E ele ficava indo nos cemitérios e ficava, arrebentava as correntes, tentavam prendê-lo, ninguém conseguia, até que Jesus chegou e Jesus disse: Espírito imundo, sai desse corpo. Tá? Ele ainda tentou persuadir Jesus, falou no nome de Deus: em nome de Deus, o que você tem comigo, o que eu tenho contigo? E aí pediu um favor: deixa nós irmos para os porcos. Jesus autorizou, vinha passando uma manada de porcos, 2.000 porcos, e os espíritos imundos saíram do homem, entraram nos porcos, e eles se precipitaram.
Lá em João 10:10 diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, os porcos se afogaram, porque a intenção desses espíritos era matar esse homem. Mas como Jesus chegou para libertá-lo, eles ficaram tão furiosos que, de raiva, com muita raiva, lançaram os porcos dentro do mar, despenhadeira abaixo, sei lá se amaram ou não, mas despenhadeira abaixo, se eram pedras, e que os porcos morreram. Os espíritos morreram? Ou que não. Os espíritos não morreram, mas os porcos morreram. Então nós precisamos entender que a nossa autoridade, ela não aniquila os espíritos. Deus é que tem autoridade para destruir, para acabar, se ele quiser, com os espíritos. Mas a nossa autoridade é para expulsar. Expulsar. Tá? E lá em Marcos 16:16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, né? Seguindo os versículos. Quem crê e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que é isso? É a autoridade. A autoridade que está sobre a igreja, a autoridade que está sobre cada um de nós, porque o Senhor nos dá essa autoridade espiritual. Por isso que quando você lê Mateus 16 e vê Jesus falando com Pedro, ele está falando de chaves espirituais. E essa autoridade espiritual, ela, lógico, que vem através de um posicionamento de santidade. Ah, mas esse homem foi liberto para, a partir de agora, andar em santidade e ser, eu diria para vocês até mesmo, um instrumento de Deus naquela região, porque ele naturalmente quis ir com Jesus, mas Jesus não deixou ele ir. E o texto também nos mostra, Jesus não deixa ele ir, para que ele agora fique ali. A partir de agora, todos que o viram endemoniado, o veriam liberto. O que nós precisamos é exercer a autoridade. Uma frase que eu costumo dizer: você não pode impedir que os pensamentos venham. Você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho. Então, o inimigo, ele gosta de mente fraca, ele gosta de coração, principalmente de uma mente fraca. E tem pessoas que têm a sua mente muito fraca. Mas não por quê? Porque não conseguiram entender qual é a autoridade que está sobre elas. Se eu entendo que a autoridade que eu tenho é a autoridade de Jesus, e você percebe aqui no texto que nós acabamos de ler, de Marcos 5 em diante, você vê que os demônios ainda falaram com Jesus no tempo. Jesus já tinha dito: espírito imundo sai, mas o demônio resistiu, falou com Jesus e pediu autorização para ir. Então, o que quer dizer isso? Às vezes, você vai expulsar um demônio e o demônio de cara resiste. Até fala que não vai sair. Ele quer te ganhar no teu psicológico. Ele quer, de alguma forma, te enfraquecer psicologicamente. Mas se você se mantiver firme, você está em santidade, você anda na presença de Deus, se mantiver firme, ele vai ter que sair. Obrigatoriamente ele vai ter que sair. Porque eles vão se submeter à autoridade espiritual de Jesus que está em nossa vida, que está na minha vida e que está na tua vida. Então, entenda isso no teu espírito. Deixe o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te conduzir. Saiba que esta autoridade dada por Deus, ela é dada àqueles que desejam e àqueles que pagam um preço, que se posicionam, como aconteceu com esses discípulos. Aí está o segredo do ensinamento, é você abrir mão muitas vezes das suas coisas humanas, terrenas, priorizando Deus, colocando Deus em primeiro lugar e entendendo que você não é fraco. Um dia eu fui fraco. Um dia eu, Bispo Ezequiel, também tive as minhas fraquezas emocionais,
temperamentais, digamos assim, mas eu fui aprendendo com Deus. E hoje eu sei que demônios existem, mas eu sei que Deus existe e é muito mais poderoso do que os demônios. Ele de verdade habita na minha vida. Se Deus habita na minha vida, o lugar do demônio está debaixo do meu pé. Então, eu tenho autoridade para curar, eu tenho autoridade para libertar, eu tenho autoridade para prosperar. São chaves espirituais em nome de Jesus que você recebeu. Amém? Eu vou orar em 2 minutos com vocês e deixar um espacinho aqui para Flávia fazer pergunta ou para a pastora Cíntia também falar se quiser. Tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós falamos, Pai, da tua palavra, de chaves espirituais, Senhor, importantes para a cura no corpo físico, importante, meu Deus, para a nossa vida financeira, importante para a nossa vida espiritual. Ó Deus, que nós possamos, como corpo de Cristo, como igreja soberana que o Senhor instituiu na terra, vermos, meu Deus, todas as hostes do mal caindo por terra, Senhor. Ó Deus, abençoa cada dia mais e mais a vida das tuas filhas, de todo aquele que vai ouvir e assistir esse vídeo, meu Deus. Derrama da tua unção, marca com o teu poder, Senhor. Não permita que o inimigo consiga influenciar a mente, Pai, dos teus filhos, Pai, mas em teu nome santo, nós vamos exercer a autoridade que o Senhor deu à igreja, Pai. O Senhor estabeleceu a igreja, instituiu a igreja sobre o passado do homem. E assim como Pedro agora era, meu Deus, pedra, base para a tua igreja, o Senhor é a rocha eterna e nós temos esta pedra, meu Pai, verdadeiramente angular em nosso coração e nós nos tornamos pedras vivas para destruir o inferno, para destruir os gigantes e para exercermos a autoridade e para vivermos a tua palavra. Recebe, Deus, a nossa oração no teu altar. Eu abençoo a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pode cortar a gravação.